começar o segundo assunto, que é sobre arco capaz. Arco capaz é o lugar geométrico dos pontos que enxergam o segmento num determinado ângulo. Uma característica muito importante do arco capaz é que, quando nós construímos um arco capaz, nós estamos ali definindo um campo geométrico, um lugar geométrico dos pontos, como diz, enxergam aquele segmento sobre um ângulo. Independente de onde seja o ponto em cima daquele arco, ele vai ter a característica de manter o ângulo sobre o qual ele foi construído. E isso aqui é uma definição importante. Nós temos três tipos de ângulo no arco. Nós temos o ângulo inscrito, que nós chamamos de alfa. Nós temos o ângulo central, que nós chamamos de beta. E o ângulo alfa, que é o ângulo do segmento. Essa reta aqui que está passando é uma reta tangente. Ela forma 90 graus aqui com essa reta do ângulo central. O ângulo alfa, o ângulo beta é igual a 2 vezes o ângulo alfa. Logo, o ângulo alfa é metade de beta. Da mesma forma que o ângulo alfa é a metade de beta, gama também é a metade de beta. Então, quando nós construímos um arco capaz, que vamos mostrar logo o procedimento, o que acontece? Nós determinamos o ângulo aqui embaixo e o ângulo que nós determinamos aqui em cima é o ângulo sobre o qual o arco vai ser construído. E qualquer ponto que a gente inscrever sobre esse arco, ele vai ter a característica do ângulo que a gente construiu aqui embaixo. Então, vamos logo para a prática. Primeiro, determine o ponto P que enxerga o segmento AB sobre um ângulo de 60 graus. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente faz a mediatriz de AB. Pronto, mediatriz de AB feita. Claro, isso aqui tem que ser tudo tracejado, tá? Aqui eu tô fazendo só por uma questão, para que seja mais rápido. Mediatriz feita, o que a gente vai fazer agora? A gente vai construir o ângulo que ele tá pedindo, de 60 graus. Ou seja, com uma abertura qualquer que eu queira, eu vou só diminuir um pouquinho, a gente vai construir um ângulo de 60, ou seja, com essa medida que eu pego aqui, eu vou fazer o arcozinho e ponta seca, onde marcou em AB, eu vou botar a ponta seca nesse marcar novamente. Pronto. Aqui só pra mostrar como eu fiz, ó, abertura qualquer, eu traço para cá, boto a ponta seca aqui com a mesma abertura e marco aqui. Aqui é um ângulo de 60 graus. E agora com a régua, eu vou definir esse ângulo. E vou prolongar ele para cima. Detalhe, o ângulo sempre tem que ser construído assim, tá certo? Porque aí vocês vão ver que é um procedimento muito simples. Tanto praticar, a pessoa vai acabando, fixando. Pronto. Aqui agora é meu ângulo de 60. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma perpendicular passando por esse ponto A, para que toque a mediatriz, tá certo? Como eu ainda estou com a medida que eu abri para construir esse ângulo, eu vou fazer o seguinte, para construir essa perpendicular. Eu vou botar a ponta seca aqui, poderia ser por qualquer outro procedimento que seja desejado, mas eu vou fazer por esse porque eu já estou com o compasso aberto. Então, aqui, ó, a medida já está aberta para cá. Então, agora eu só vou jogar ela pro lado de cá, aqui, e vou fazer a mediatriz, porque a mediatriz é uma reta perpendicular, então vai dar tudo certo, né? Gente, a mediatriz que eu vou fazer é a mediatriz desse segmento que ficou aqui, ó. E eu só usei a mesma distância para definir esse outro ponto aqui. Porque essa distância daqui, do ponto A até aqui, é a mesma do ponto A até esse outro. Aí eu faço a mediatriz disso agora, que eu fiz. Aí agora eu vou aqui definir a minha perpendicular, que vai passar na mediatriz, definindo o ponto que eu quero. Definindo o ponto que eu quero, não, definindo o centro do meu arco. Vou fazer com azul. Pronto, veja só. Aqui em cima eu defini, quando eu cruzei, ele passou
quando eu tracejei, eu defini, ele interceptou com a mediatriz, né? Então, aqui é o centro do meu arco capaz. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse ponto aqui pra baixo. Aqui não é o ponto médio, então, do ponto médio até O, eu vou pegar essa distância com o meu compasso e vou jogar ela pra baixo, tá certo? Então, joguei pra baixo e chamei de olinha. E agora, com a ponta seca em olinha e abertura AOB ou AB, eu vou fazer o arco, tá certo? Eu posso fazer o arco aqui embaixo também, até porque estão com o mesmo centro, logo qualquer vai ficar com as mesmas propriedades. Posso pôr a mesma distância do centro, né, até a mediatriz. E aqui tá o meu par de arco capazes, que possuem a característica de fazer com que qualquer ponto desse arco enxergue esse segmento AB sobre um ângulo de 60. Então, eu vou definir aqui um ponto que eu quiser. Eu vou colocar ele bem aqui, vou chamar ele de P, que ele tá pedindo, e vou fazer aqui. E esse ângulo que eu tô definindo aqui, ele equivale a 60 graus. E é isso. Agora vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: encontre o ponto P que enxerga AB sobre um ângulo de 45 e BC sobre um ângulo de 30. Então, AB e C. Então, enxerga AB sobre um ângulo de 45. Então, vamos fazer primeiro o arco capaz nesse lado. A gente faz primeiro a mediatriz de AB, aproveitar também, e vou fazer logo a mediatriz de BC, tá certo? Já tô com a faca e o queijo na mão, vou logo aproveitar. Pronto. Prontinho, mediatrizes definidas. Agora, o que eu vou fazer? Construir um ângulo de 45 aqui no ponto A e um ângulo de 30 graus aqui no ponto C. Então, o de 45 eu posso fazer dividindo um de 90 em 2, né? Então, vamos fazer. Pronto. Aqui já defini o meu ângulo de 45. Eu fiz um de 90, utilizando o procedimento de abertura qualquer. Eu tracei esse arco até aqui, com essa mesma abertura. Ponta seca aqui, marquei esse traço que tá vendo aqui. Ponta seca nesse traço, marquei esse outro traço, fiz a bissetriz desse ângulo aqui, desse arco, sei lá. Não sei nem como chamar isso, se chama bissetriz ou mediatriz. E aqui fiz a bissetriz desse que ficou, 90, então tem um 45 graus agora. E vou fazer agora o de 30, que é 60 dividido por 2. Pronto, defini também o de 30 graus. Que eu, abertura qualquer, joguei aqui pra cima, pra baixo. Depois com essa mesma abertura ponta seca aqui, defini esse traço, fiz a bissetriz desse ângulo e defini o de 30 graus. E agora a gente vai construir as tangentes, passando por A e passando por C. Pronto, construí os meus arcos, ou as minhas tangentes. Agora, aqui em AB, já tocou aqui, né? O O já é aqui, o centro desse arco. Eu vou agora prolongar isso porque não tocou ainda. E eu já tô vendo que não vai dar pra mim completar o arco, porque não vai dar pra ir mais lá pra cima. Mas de nada não, a gente vai conseguir obter o que ele pede, eu acho. Vamos lá, vamos construir os arcos, né? Aqui agora nós temos O, e aqui também o outro O. Observe que ele quer o ponto P que enxerga ao mesmo tempo esse sobre 45 e esse sobre 30. Não ia dar pra fazer outros aqui embaixo, porque eles não iam se interceptar. E o que a questão quer é justamente isso, que eles se interceptem. Então, ponta seca em O, abertura aí, vamos traçar os arcos. Então, como eu tinha dito, de fato, as circunferências não couberam aqui. Então, veja só, vou trazer mais pra perto. Aqui estão as circunferências, os arcos, desculpa.
que são circunferências também, né? Então, desculpa assim. O ponto ia ser mais ou menos aqui assim, ó. Esse ponto, a gente pode perceber que ele tanto ele ia atender essa condição daqui, veja, como a daqui também, né? Então, é assim que a gente faz uma questão desse tipo, tá certo? Próxima questão. Determine o ponto P que enxerga B sobre o ângulo de 120. Detalhe muito importante. Quando o ângulo passa de 90 graus, a gente vai construir dessa forma. Aí vai acontecer uma peculiaridade aqui agora, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a mediatriz de AB, depois traçar o ângulo de 120 e depois o ângulo de 120 é 2 de 60, né? Então, você vai fazer um de 60 e depois somar. Pronto. Observe que quando eu definir aqui os dois de 60 e o de 120, quando eu botar aqui para definir o ângulo, quando eu traçar a tangente aqui, ela vai bater diretamente aqui. Nos outros ângulos, ela batia para cima, como foi no caso desse aqui, né? De 45 bateu aqui em cima. Esse é de 120, vai colocar embaixo. Então, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Pronto, agora eu vou traçar a tangente passando por A. Pronto, olha, a tangente bateu bem aqui. Esse aqui é o meu ponto O. Agora, eu posso rebater ele lá pra cima, mas veja só. Antes a gente fazia assim, quando vinha pra cá, a gente botava a ponta seca aqui e fazia assim, né? E definia o arco. Agora, como passou de 90, a gente vai botar aqui mesmo. Aí, botar a abertura OA ou OB e vai traçar o arco dessa forma. Vai ficar parecendo uma boquinha. Entendeu? E, por incrível que pareça, esse ponto O, ele vai caber bem aqui direitinho quando eu jogar ele lá pra cima, veja só. Não, eu só atrapalhei. Jogar esse ponto O lá pra cima pra fazer a boquinha do outro lado. Aí agora é a mesma coisa. Com a medida OA, Olinha A, eu vou definir agora o arco pra baixo. Vai ser agora o meu arco capaz de 120 graus. Muito simples, muito fácil. Basta ter prática, tá certo? Pronto, mais uma questão agora, é a questão que diz para determinar um ponto P, que equidiste de RS, que são as retas, e enxergue a B sobre um ângulo de 75. Bom, ele quer que equidiste de RS. Então, se eu obter aqui a bissetriz desses ângulos, eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui, esse ângulo é igual a esse também é igual a esse. Aí, ele quer que o ponto esteja no arco capaz e equidiste de RS. O arco capaz vai ser mais ou menos assim, né? Aqui e aqui. Então, eu posso fazer a bissetriz daqui e a bissetriz daqui também. Posso? Então, a gente vai fazer o mesmo. Vamos primeiro traçar as bissetrizes desses ângulos, ok? Pronto, aqui eu tô definindo as bissetrizes. E aqui a gente pode construir o arco, né, de 75, normalmente como a gente construi os outros. Só uma coisa importante, o de 75 você pode fazer
Você pode fazer um de 60, um de 90 e fazer a bissetriz entre 90 e 60. E aí você vai obter 75. Separadamente aqui, ó, eu fiz o de 90, o de 60 e a bissetriz dele. Agora, com essa mesma abertura que eu construí aqui pra manter o grau, senão eu vou modificar tudo, não vai valer nada. Eu construí aqui o arco e transportei esse ângulo pra cá. E agora, eu vou definir com a reta, né? Pronto. Vou só prolongar um pouquinho essa bissetriz aqui. Agora, faz a tangente passando por A, aí define O, joga com a mesma medida, joga esse O pra baixo, O linha, e traça os arcos, ok? Assim, só um detalhe, eu esqueci de fazer a mediatriz, então faz a mediatriz, tá certo? Pronto, agora tá certo, a minha mediatriz é essa de lápis bem escura. Então, aqui, C de rosa, bem aqui é o O, eu vou jogar ele lá pra baixo, sendo O linha. Agora é só fazer os arcos capazes, tá? Arco capaz de 75 graus. Pronto, vejam só os pontos que a gente definiu, que são equidistantes de RS. Aqui, vou chamar de P1, mais ou menos aqui. Essa outra bissetriz eu vou chamar de P2. A outra bissetriz bem aqui, ó, eu vou chamar de P3. Bem aqui, vou chamar de P4.